Se tem uma coisa que você vai fazer muito ao criar aplicativos, é trabalhar com dados. Seja ele para criar novos dados, né, fazer as operações CRUD, que é criar, ler, atualizar e deletar. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira muito rápida e muito fácil utilizando o WeWeb. E a gente vai utilizar dois elementos, dois componentes que o WeWeb já traz pronto para você trabalhar aí com uma lista de coleções, de usuários, de clientes e produtos, seja lá quais são os seus tipos de dados, tá ok? E se você ainda não acessou o portal NoCode, que é um portal onde você vai encontrar tudo sobre NoCode, desde ferramentas, APIs, tudo que você precisa para acelerar o teu processo aí de criação, de construção de plataformas de automação utilizando ferramentas no Code. Vou compartilhar minha tela para mostrar como que a gente vai fazer isso. Então, o WeWeb, né, ele traz vários componentes prontos e eu vou mostrar dois nesse vídeo, que é o quê? A tabela e o Data Grid, tá? Então, vou arrastar aqui, ó, e ele já vai montar. Ou seja, esse é o componente tabela. Já me trouxe um componente visualmente bonito e pronto aí para eu trabalhar. Mas, beleza. O que eu vou fazer com isso? Ele já trouxe alguns dados, né? Já tem algumas colunas. O que eu quero te mostrar? O que você pode fazer com cada um dos componentes, né? Então, esse componente de tabela, você pode aqui, ó. A estrutura dele é o quê? São cabeçalhos, ou seja, são as colunas aqui, ó. Se você vir ver aqui, ó, são cada coluna. E aí, como eu peguei o componente pronto, ele tá trazendo aqui tudo Flexbox. Sempre recomendo aqui, por exemplo, colocar o nome do campo, tá? Para facilitar depois. E aí você tem o texto. Então, poderia... ele já me traz aqui uma estrutura pronta. E aí, embaixo, eu tenho o quê? Os dados. Então, aqui eu tenho o cabeçalho, né? Já tudo personalizado. Inclusive, eu posso personalizar, né? Colocar outras cores. E aqui ele me traz a collection, que é o quê? São os dados. Imagine que você tem uma lista de produtos, lista de clientes, uma coleção de uma API, de um banco de dados. Você vai conectar isso via collection no WeWeb e aí você vai conseguir aqui, ó, conectar de uma maneira muito rápida aqui, ó, por exemplo, fornecedores. Opa. Aqui eu tenho que colocar, deixa eu colocar aqui, fornecedores. Ele vai buscar, aqui, ó. Vai me trazer todos. Então, trouxe a listagem de todos os fornecedores. Mas como é que não apareceu os dados? Por quê? Porque daí depois eu preciso mapear. Eu só mapeei, né, o que essa collection, né, aonde vão vir os dados? Vão vir dessa conexão aqui, tá mostrando. E aí, eu vou colocar aqui o mapeamento de cada campo. Então, se eu vim aqui, ó, eu coloco o nome do fornecedor. Se eu vim aqui, eu posso colocar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar outro campo. Por exemplo, telefone, tá? E aí eu vou montando, tá? Aproveitando a estrutura e vou montando. Sempre lembrando que é interessante você renomear as colunas, tá? Então aqui é só para mostrar, né? Que a partir do momento que eu conectei com uma collection, ou seja, com uma coleção de dados, né? Uma lista de dados, seja fornecedor aqui no meu exemplo, eles já vão ser listados. Então, conectei e aí em cada linha, né, que ele chama, lembra que antes, se eu desconectar aqui, ó, vamos ver, ele vai mostrar 4 o quê? Que ele tem criado 4 linhas que eu poderia excluir, ó. Linhas estáticas, tá? Sem ser conectado a um banco de dados ou uma coleção dinâmica. Quando eu conecto aqui, o que eu faço? Cadê aqui? Aqui, collection. Opa. Sempre aqui, ó, fornecedores, data. E aí ele já me trouxe aqui, ó, os campos. O que eu posso fazer basicamente? Eu posso organizar as colunas aqui, ó. Porque dentro desse elemento ele traz um componente de coluna. Aí eu posso organizar por unidades, que é a divisão que ele faz aqui, ou por porcentagem. Se eu vim aqui, ó, ele tá dizendo aqui, ó, tem 12 unidades e ele tá dividido, o TIM aqui, ó, ele tá pegando 3 unidades, ó. Aqui as unidades, tá? Então é a divisão que faz, ou eu posso fazer por porcentagem. Nesse caso, ó, vai ficar 20%, tá? Dessa forma eu posso arrastar aqui. Beleza, esse é o componente para mostrar, mas o principal aqui que eu queria mostrar
e inclusive vai ter também no próximo componente, é a possibilidade de eu ter esse componente aqui de ações. Vou colocar aqui, ó, na prática, o que ele traz também? Ele traz a possibilidade de você já criar esse drop-down. Ou seja, ele tem aqui, ó, esse elemento, né, que ele vai... você pode criar um submenu, por exemplo, editar, deletar, ver detalhes, você pode criar e em cada ação aqui, ó, você pode executar o que você quiser. Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque você pode, baseado nesse item, né? Então quando você clicar aqui, você vai estar editando, por exemplo, se você colocar para editar esse item. Você coloca aqui o workflow, e aí você já faz o que você quiser, deleta, chama outra página, faz o que você quiser. Então essa é a o grande ponto aí que esse componente já traz ponto. Então, basicamente, o que eu fiz, né? Se a gente for ver na prática, eu arrasto o componente, conecto para a collection e mapeio, né? Cada linha aqui, cada campo da linha, aqui ó, cada campo da linha, o item referente a uma collection. Só para você entender, se eu vir aqui, cadê? Aqui, no modo de edição, ó, aqui na collection, o que eu tenho? Ó, tem todos os itens. E aí cada item, né, de um array aqui, ele está mostrando. Então, eu só faço o mapeamento do campo e ele já vai me mostrar. Então, feito isso, já está funcionando. Depois eu só coloco aqui essa questão de ações e aí eu já consigo fazer muitas coisas, tá? Então, isso daqui é um componente muito rápido, muito fácil, que você já consegue fazer o que você quiser para manipular dados vindo de collections ou até dados estáticos, dependendo aí do teu cenário. Beleza. Qual que é outro ponto? Vou deixar aqui esse daqui oculto. E aí vou arrastar o próximo componente, que é o Data Grid. Vou criar uma outra seção. Vai ficar mais fácil. Até aqui. Ó. E aí eu vou arrastar aqui um Data. Nesse componente, ele pede aqui, ó, Data Grid, para trazer alguns dados fake, tá? Se você estiver aprendendo e quiser entender como funciona, é a melhor coisa que você vai fazer. Depois que você já sabe como ele funciona, isso aqui não é interessante. Então eu vou colocar aqui, ó, só para você ver. E aí ele já vai me trazer alguns dados fakes para você entender o que ele tem. Então aqui, ó, tô nesse componente. O que muda de um para outro? Algumas coisas bem interessantes. Então aqui nesse, você já vai criar as colunas, tá? Então a primeira coisa o grid sempre vai estar conectado a algum dado, né? No table, você pode colocar dados estáticos que nem estava logo que eu arrastei. Aqui não. Aqui ele já está puxando de uma variável, né? Que tem esses objetos aqui. Então ele já traz uns dados fake para ele já conseguir montar. Então sempre eles vão estar conectados com algum tipo de dado. O que mais que eu tenho de diferença? Ele pede aqui para mim ter o quê? Um campo que será o único ID, para dizer que todo elemento será único, né? Assim como tem no banco de dados, você, por exemplo, não pode ter um ID repetido. Aqui ele pede um ID único, né? Que seja um dos campos. E aí você pode, ele já traz aqui as colunas e você pode adicionar as colunas. Pode ver aqui, ó. Eu já estou arrastando essas colunas aqui. E aqui eu tenho, o que eu faço, ó? Então eu dou um nome para o campo. Então vamos, ó. Eu dou um nome para o campo. Se eu vim aqui, ó, deixa eu pegar. Opa, aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, eu dou o nome de todas as colunas, o nome que eu quero, o tipo de elemento, né, o tipo de dados. E aqui, como eu já conectei com uma collection, ele vai me mostrar qual da collection, no item, né, que é a linha. Qual campo você quer? Ah, eu quero que conecte, nesse caso, com o nome. E aí ele vai apresentar o nome do elemento. Então, eu posso permitir ser editável ou não, mostrar ou não, tá? Eu tenho essas configurações. E aí, eu tenho mais algumas configurações aqui, ó. Eu posso... A grande sacada desse cara aqui é que você tem essa opção já, ó, de selecionar. Então, você pode já criar essa função de selecionar. Então, deixar essa opção, né, via configuração. E você tem a possibilidade de permitir ele editar já
na mesma linha, ou seja, facilita muito mais. Então você clica no lapisinho e aqui o validate para você alterar o dado. E aqui você pode, ó, excluir. Ou seja, você consegue fazer as operações de CRUD aí, né? Ver, atualizar e deletar rapidamente, só conectando os dados e mapeando os campos, que é o mesmo processo do elemento anterior, tá? Vou só dar um exemplo aqui, ó. Vou mudar a collection e vou mapear alguns campos. Então, vou pegar aqui, ó, uma collection. Vou pegar aqui de clientes. Vou mapear. Ó, e aí, já ele só pegou o e-mail, porque o e-mail era o mesmo campo. Aí no nome, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mapeamento certo. Então, tô aqui, na verdade, aqui no data. Aqui eu vou fazer, ó, aqui no name, ele tá dizendo aqui, ó, o path, ou seja, o caminho do JSON da collection, não tem esse nome de campo. Aí eu vou mapear para esse aqui. Qual que é outro campo que eu tenho aqui, ó? Eu tenho telefone. Então, vamos, por exemplo, aqui em role, eu vou colocar, cadê aqui? No data grid, vou colocar telefone, tá? Vou mapear para o telefone. Não se atente aí a inconsistência, mas só para você entender. O principal é você entender a diferença e como que você pode utilizar esse elemento. O princípio dos dois é igual. É você conectar com uma collection, ou seja, com um tipo de dados dinâmico. E aí, você o segundo passo é você mapear cada coluna com o campo, né? Como se fosse o campo ali do JSON. E aí, nesse elemento, você tem aqui, ó, a possibilidade de editar inline, ou seja, fazer edição na própria linha. Tem alguns parâmetros aqui, ó, como você pode desabilitar. Eu não quero que seja editável. Você pode adicionar colunas. Então, conforme você vai criando aqui colunas, ele já vai mostrando os elementos aqui, ó. Por exemplo, aqui. Você pode criar coluna. No outro, você tem que criar colunas de uma forma diferente. Então, são estruturas diferentes. Se, por exemplo, você quer só visualizar, quer parametrizar, quer deixar um estilo diferente, talvez o table seja mais interessante. Se você quer trabalhar com edição, com atualização, exclusão, você pode utilizar o data grid. Lembrando que os dois você vai poder fazer os dois tipos de operações. Depende o que se encaixa melhor no teu cenário. Às vezes aqui, ó, você quer permitir rapidamente que o usuário edite um campo. E aí o que acontece? Na mesma linha, não precisa chamar pop-up, não precisa chamar modal, não precisa chamar nada. Aí ele já consegue, você já consegue permitir. Então, é isso basicamente que o Will Web, né, traz nesses dois elementos. Ou seja, a facilidade de você, vamos dizer assim, trazer, né, migrar uma planilha. Eu quero criar um sistema baseado numa planilha que eu tenho. É o mesmo princípio. Você conecta, insere os dados, faz a conexão da collection e faz o mapeamento. E aí as operações, né, por exemplo, aqui no lápis, você vai colocar a ação de editar o que vai acontecer quando, por exemplo, aqui, ó, validar os dados. Você quer fazer essa validação, vai mandar atualizar no banco de dados e tudo mais. Então, eu recomendo você testar, né, esses dois elementos. Se você tem a conexão aí com qualquer collection, com API fake, ou no caso aqui do data grid, ele já traz dados fake, né, como eu mostrei. Se eu pegar aqui, ó, ele já traz uma variável. Cadê aqui, ó? Ele já traz uma variável fake aqui, ó. Data. Ele já traz a variável fake aqui, ó. E aí eu já poderia estar trabalhando. Então, teste esses dois elementos, vê o que se encaixa melhor para você. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou qualquer sugestões de vídeo que você quer ver sobre o Will Web ou ferramentas no code aí que você tá aprendendo, tá estudando e de repente tá travado em alguma coisa. Tá ok? Te aguardo no próximo vídeo.